Então aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Utilizando o método das forças, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de forças internas para a estrutura abaixo. Dados a rigidez da flexão aí, 2 vezes 10 elevado a 4 kN/m², a rigidez da torção GJ, 1,5 vezes 10 elevado a 4 kN/m², e nós temos aqui também um apoio elástico com rigidez K, 5 vezes 10 elevado a 3 kN/m². Então, como é para resolver pelo método das forças, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um sistema principal, né? Então, passo 1 aqui seria o sistema principal. Dentre as possibilidades do sistema principal, que a gente já viu aqui nos vídeos anteriores, eu poderia escolher eliminar alguma reação de apoio, como também eliminar algum esforço interno. De modo geral, quando eu estou resolvendo grelhas, eu prefiro eliminar as reações. Nada impede eliminar os esforços internos, mas de modo geral eu prefiro eliminar as reações. Então, as reações que eu tenho nesse problema, aqui no ponto A eu tenho uma reação vertical VA, em B tem uma reação vertical VB, em C eu tenho uma reação vertical VC e em D aqui eu tenho uma reação vertical VD. Então, poderia, por exemplo, escolher como sistema principal eliminar o VA, e aí a nossa estrutura sobraria ainda esse apoio elástico, sobraria esse apoio aqui no ponto D, sobraria esse apoio no ponto A, e o nosso X1, a nossa incógnita seria a reação VA. Poderia também, né, uma outra possibilidade, eliminar a reação vertical VB, então permaneceria o apoio no ponto A, permaneceria o apoio elástico no ponto C, permaneceria o apoio no ponto D, e a nossa incógnita X1 seria então o VB. Poderia também, né, eliminar, já eliminei o A, o B, poderia eliminar o C, e aí eliminando o C, permaneceria aqui o apoio no A, permaneceria também o apoio no B, permaneceria o apoio no D, e a nossa incógnita, nosso X1, né, seria aí a reação VC. Poderia também, né, eliminar por fim, né, ali o VD, então ficaria esse apoio aqui, ficaria esse, e o nosso X1 seria aqui o VD. Aliás, X1, né, tal qual os demais. Outra possibilidade, além de eliminar as reações, como eu já disse, seria eliminar o esforço interno em algum desses pontos, né? Eu poderia, por exemplo, criar aleatoriamente, né? Criar aqui um ponto E, por exemplo, e nesse ponto E eliminar o esforço cortante, digamos. Aí a nossa incógnita seria o esforço cortante no ponto E. Ou talvez criar um ponto aqui, sei lá, um ponto F, e nesse ponto F eliminar o momento fletor. E daí a nossa incógnita seria o momento fletor nesse ponto. Então, essa questão aqui, como outras, né, também já foi resolvida em uma aula anterior, e a turma da vez, no qual essa questão foi resolvida, escolheu como sistema principal eliminar o apoio elástico. Não sei porquê, né? Escolheu eliminar o apoio elástico, então nossa incógnita ficou sendo o caso aqui, o VC. E é com ele aqui que eu vou resolver essa questão nesse vídeo. Então, definido o SP, o passo 2 é aplicar o carregamento real no SP. Eu deixei aqui separado já uma folha pronta. Então, o sistema principal consiste em eliminar aquele apoio elástico, então é justamente isso que está aqui representado. Então, como é que eu nomeio os pontos mesmo? A, B, C e D. Então, sobrou aqui a reação VA, sobrou a reação VB e sobrou a reação VD. Como a gente está no modelo de grelha e tem um apoio elástico, né? Mais para frente aí o nosso deslocamento vai ser dado pela integral dos momentos fletores, mais a integral dos momentos torsores e mais a contribuição lá do apoio elástico. Como eu só tenho um, vou botar aqui só R vezes R, né? Dividido por K. Então daí a gente vai precisar calcular as reações de apoio para poder traçar esses diagramas aqui, né? No caso, diagrama de fletor e diagrama de momento torsor. A reação, né, do apoio elástico dessa vez não vai ter. Eu vou botar aqui só para ilustrar que isso daqui é igual a zero, né? Já que a gente eliminou. Então, começando aqui a calcular as reações, deixa eu... Somatório de força vertical não seria muito bom para a gente, né? Mas daí deixa eu representar aqui dois eixos.
Vou colocar esse eixo aqui como sendo o eixo Y, passando aí pelos pontos A e B. E vou representar esse eixo aqui passando pelos pontos B e C como sendo o meu eixo X. Daí eu posso começar aqui pelo somatório de momentos em torno do eixo Y igual a zero. E aí, somatório de momentos em Y igual a zero, eu tenho que VB e VA não dá momento, essa carga distribuída também não dá momento. O que eu vou ter aqui vai ser menos 5 vezes 2, que dá um resultante aqui, né? Menos 5 vezes 2 vezes 5, que é a distância lá até o eixo Y. E daí eu tenho aqui mais VD vezes 5, isso aqui igual a zero. Como só sobrou o VD de incógnita, eu encontro aqui que o VD vai ser igual a 10 kN. Então já tenho a primeira. Posso ir agora para o somatório de momentos em x igual a zero. Então, somatório de momentos em x igual a zero. Eu fico aqui com VD vezes 2, sendo que eu já sei qual é o valor do VD, menos 5 vezes 2 vezes 1, que seria essa carga aqui. Daí eu tenho menos 5 vezes 4 vezes 2, que seria essa outra. E tenho aí mais VA vezes 4. Tudo isso daqui igual a zero. Como eu já sei que o VD é igual a 10, calculando aqui o valor do VA, eu encontro que o VA vai ser igual a 7,5 kN. E por fim, o somatório de forças verticais, são as três equações de equilíbrio da grelha, né? Somatório de forças verticais igual a zero, eu tenho aqui VA mais VB mais VD, menos 5 vezes 4, menos 5 vezes 2, igual a zero, o que implica aqui que o VB vai ser igual a 12,5 kN. Então aí as nossas reações de apoio. Uma vez que eu já tenho as reações de apoio, eu posso traçar os diagramas de forças internas, né? Nesse caso aqui eu vou precisar do diagrama de momento torsor e do diagrama de momento fletor. Deixa eu começar logo pelo torsor, porque é o mais fácil, né? O diagrama de momento torsor, kN. Esse aqui vai ser o nosso T0, no caso, né? Então, diagrama de torsor, deixa eu colocar aqui os apoios que sobraram. Lembrando, né, que eu posso calcular as reações, eu posso calcular os esforços olhando para um lado ou para o outro lado. Aliás, eu vou colocar aqui como referência a barra BC, eu estou olhando aqui nessa posição mesmo, né? Então B está do lado esquerdo, C está do lado direito, conforme a configuração aqui do vídeo mesmo. A barra BA, eu vou dizer que eu estou olhando aqui por esse lado, daí eu tenho o ponto A está do lado da direita e o ponto B está do lado da esquerda. E a mesma coisa eu vou fazer aqui também para a barra CD. Vou dizer que eu estou olhando por aqui. Aí, da mesma maneira que também eu tenho o ponto D do lado da direita e o ponto C do lado da esquerda. Então, em relação ao torsor, a barra CD, se eu for olhar para o lado de D, eu não tenho ninguém torcendo a barra, então daí eu já posso dizer que o torsor na barra CD é igual a zero. Então, isso daqui o torsor é nulo. A mesma coisa também na barra AB, se eu olhar pelo lado de A, daí eu também tenho que o torsor vai ser igual a zero, né? Porque eu não tenho ninguém torcendo essa barra B do lado do A. Se eu for olhar pelo lado de B, né, eu devo enxergar alguma coisa, mas certamente vai dar igual a zero também. Então, eu sei que a barra toda vai ser nula. E para a barra BC, posso tomar pelo lado de B como posso tomar pelo lado de C. Vou pegar aqui pelo lado de C, apesar de que é a mesma coisa, né? E aí, pelo lado de C, eu tenho aqui mais VD vezes 2 e tenho aqui menos 5 vezes 2 vezes 1. Como o VD foi igual a 10, 10 vezes 2, deixa eu escrever aqui. Torsor na barra BC vai ser igual a VD vezes 2 e menos 5 vezes 2 vezes 1. VD foi 10, então 20 menos 10, eu tenho que o torsor aqui vai ser igual a 10 positivo, né? Então, torsor nessa barra aqui, mais 10 kN. A unidade já está indicada ali. Então vamos agora para o diagrama de momento fletor, que vai ser, no caso, também em kN, e é o nosso diagrama M0. Então, para calcular aqui esse diagrama, né, eu tenho alguns pontos já que eu já sei o valor do momento, não preciso nem calcular, né? Extremidade, sempre que tiver rotulada, eu já sei que o momento é igual a zero. Então, eu tenho aqui, por exemplo, no ponto D, o momento é igual a zero. Eu tenho também aqui no ponto A, o momento é igual a zero. Resta para calcular, então, o ponto B e o ponto C.
Como os pontos B e C, eles são de, vamos dizer, de esquina, né? Eles estão aí no canto. Aí, em relação aqui a esses pontos, eu vou marcar 2, que daí entenda que eu vou chamar esse ponto aqui de B1. O B1 pertence à barra B, e eu tenho aqui um B2 que pertence à barra BC. De modo similar, eu tenho aqui o ponto C1, que pertence aí à barra BC, e eu tenho o ponto C2, que pertence à barra CD. Então, começando aqui o cálculo por B1, momento em B1. Se eu disser que eu estou olhando para a esquerda, né? No caso aqui eu estou vendo B1 olhando para a esquerda. Deixa eu tapar aqui. Eu consigo enxergar ali o VA, no caso, né? E consigo enxergar também a carga distribuída. Então, o momento em B1 vai ser igual a VA vezes 4. Qual foi o valor do VA? 7,5. Então, 7,5 vezes 4 e menos 5 vezes 4 vezes 2. Então, o momento aqui é igual a menos 10, né? Então, eu já vou colocar aqui. Momento igual a menos 10 kN. Como eu tenho carga distribuída, eu tenho que acrescentar o QL ao quadrado dividido por 8. Caso a carga é 5, 5 vezes 4 ao quadrado dividido por 8, vai ser 5 vezes 16 dividido por 8, isso aqui vai ficar igual a 10 também, né? Vai ficar um pouco fora de escala, mas como o diagrama que eu estou traçando é só para fazer as combinações depois, né? Vou representar que isso daqui tem o valor aí igual a 10. Já fica válido para mim. E até melhor na hora de fazer a combinação, de enxergar o formato da figura, né? Então já tem aqui o valor do diagrama nesse primeiro pedaço. Em relação aqui ao ponto B2, se eu considerar aqui que eu estou olhando para a esquerda, deixa eu fazer um desenhozinho auxiliar para mim aqui. Em relação ali à barra BC, se eu olhar aqui nessa perspectiva, né? Eu deveria enxergar alguma coisa parecida com isso. Aqui está o ponto B, escondido atrás do ponto B está também o ponto A, posso colocar dessa maneira. E aqui está o ponto C, escondido atrás do ponto C está também o ponto D, né? Eu não consigo enxergar essas barras aqui. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é a resultante da carga distribuída, aqui eu tenho o VA, aqui eu tenho também a resultante da carga distribuída, aqui eu tenho o VD, de modo que se eu pegar aqui o ponto B2 e eu disser que eu estou olhando aqui para a esquerda, eu não tenho nenhum carregamento fornecendo o momento, então daí o momento B2 vai ser igual a zero. E aí, aproveitando também aqui o desenho, eu posso dizer a mesma coisa para C1. Se eu disser que eu estou olhando o C1 aqui para a direita, eu estou vendo ali a carga distribuída e o VD, mas nenhum dos dois dá momento fletor em relação a esse ponto. Então daí também eu tenho que o momento C1 é igual a zero. Como eu não tenho carga distribuída nesse trecho, então indica que essa barra aqui, o momento fletor, é nulo, né? Ela toda. E aí só resta agora para calcular o momento em C2. O momento em C2 vai ser VD vezes 2. VD vezes 2 é 20, menos 5 vezes 2 vezes 1. Então, 20 menos 10. Isso daqui vai ser igual a 10 positivo, né? Então, daqui eu vou descer 10 positivo. Como eu tenho carga distribuída, eu vou ligar isso aqui com linha tracejada e vou acrescentar aqui o QL ao quadrado sobre 8. O Q aqui é 5, o L é 2, então 5 vezes 2 ao quadrado dividido por 8 é 5 vezes 4 dividido por 8, que é 5 vezes meio, então isso aqui é igual a 2,5. Então está aqui o diagrama de momento fletor, né? Devido ao carregamento real, e da mesma maneira também temos aqui o diagrama de momento torsor. Tem o carregamento real no SP, vou precisar aqui do X1, né, no SP, então vamos fazer isso daí agora. Então, carregamento real no SP, próxima coisa, X1 igual a 1 no SP. Também já deixei uma figurinha pronta aqui para adiantar um pouco os meus trabalhos, né? O X1 foi a reação que estava aqui que a gente eliminou. Então daí agora eu vou colocar aqui uma força unitária, né? Apontando aí para cima. Sobraram as reações VA, VB e VD. Então deixa eu colocar aqui, né? VD, VA. Deixa eu ver se eu consigo enxergar o valor do VB. Acho que vai ser para baixo. E VB. Lembrando, eu não coloquei aqui os comprimentos, né? Mas aqui eu tenho 5 metros, e aqui eu tenho 4 metros, e aqui eu tenho 2 metros. Vou usar os mesmos eixos que eu utilizei para o carregamento real. Eu acho que eu chamei esse daqui de X e esse daqui de Y. Então, posso começar aqui fazendo o somatório
de momentos em y igual a zero. Somatório em y igual a zero, eu tenho aqui mais VD vezes 5 e menos 1 vezes 5 igual a zero. O que implica aqui que o VD vai ser igual a 1. O sentido já está correto, né? E do somatório de momentos em x igual a zero, eu tenho aqui o momento em torno do eixo x. Eu tenho mais VA vezes 4 e tenho aqui menos VD vezes 2 igual a zero. Como o VD foi igual a 1, implica aí que o VA vai ser igual a meio. E aqui por fim, né, somatório de forças verticais igual a zero. Aí eu tenho VA, deixa eu ver o que mais, menos VB, mais 1, menos VD, igual a zero. No caso, o VD foi igual a 1, né? Então esse aqui elimina com esse, o que implica aqui que o VB vai ser igual a meio também. Então, o VB realmente é para baixo. Tenho as reações, posso traçar os diagramas, né? Vou precisar aqui, mais uma vez também, do diagrama de momento torsor, que é o que eu vou chamar aqui de T1, né? E do diagrama de momento fletor, que é o que eu vou chamar de M1. Então, começando aqui pelo torsor, tal qual eu fiz para o carregamento real, eu tenho aqui que torsor na barra B vai ser igual a zero, porque se eu olhar pelo lado de A, eu não tenho nenhum carregamento fornecendo torsor. Então, daí isso daqui é nulo, né? Acho que é melhor colocar no vermelho, né? Mesma coisa também na barra CD, eu posso dizer que o torsor é igual a zero, porque se eu olhar pelo lado de D eu não tenho ninguém torcendo essa barra, então aqui também é nulo. E aí só resta agora a barra BC. A barra BC eu posso pegar pela extremidade de B ou pela extremidade de C, vou pegar aqui pela de C. Aí eu vejo aqui que eu tenho torcendo essa barra, a força VD, né? A reação VD. Então aqui eu tenho menos VD vezes 2. Como o VD foi igual a 1, então o torsor aqui vai ser igual a menos 2. Então tá aí, menos 2. Eu não coloquei a unidade aqui, né? Seria metro no caso. A força não tem unidade, mas a distância tem, né? Então tá aí o diagrama de momento torsor T1. E agora vamos lá para o diagrama de momento fletor M1. A unidade também vai ser em metro aqui, né? É estranho, né? Colocar o momento em metro, mas é porque as forças elas não têm unidade, né? Porque elas são forças virtuais, né? Força virtual unitária na direção de x1. Então, em relação aqui ao momento fletor, eu tenho ponto A igual a zero, porque é a extremidade rotulada, a mesma coisa também o ponto D é igual a zero. Eu acho que eu tinha marcado para o real aqui B1, B2, C1 e C2. Então daí eu tenho momento B1. Aliás, também eu considerei que eu estava olhando assim, né? Então B1, se eu tomar para a esquerda, dizendo que eu estou olhando para a esquerda, o que eu estou vendo é só o VA, né? Mais uma vez tapando aqui. Aí eu teria, no caso, o momento B1 vai ser igual a VA vezes 4. Como o VA foi igual a meio, meio vezes 4 é igual a 2 positivo, né? Então aqui eu vou ter 2 positivo. Daí fica assim. Momento B2, pela mesma justificativa lá do real, eu vou ter que o B2 vai ser igual a zero. Também pela mesma justificativa do real, eu vou ter que o C1 é igual a zero. Então essa barra aqui, mais uma vez, vai ser nula. E aí só resta agora o C2. Momento C2. Essa barra também eu disse que eu estaria olhando assim, né? Então, momento C2, se eu disser que eu estou olhando para a direita, só que eu consigo enxergar é ali o VD, né? Como eu estou olhando para a direita, eu teria menos VD vezes 2. Como o VD foi 1, então eu tenho menos 1 vezes 2, que vai ser igual a menos 2. Então está aqui o diagrama de momento fletor para o carregamento x1. Fletor e torsor, né? Que é o primeiro que a gente fez. Uma vez que a gente já tem os diagramas de momento fletores e torsores, né? Para o carregamento real e para o carregamento virtual, basta agora a gente fazer a combinação dos dois para poder aplicar na equação de compatibilidade. Para ficar mais fácil de fazer as combinações, eu vou redesenhar os diagramas aqui, tanto do real quanto do virtual. E aí eu vou dar uma pausa no vídeo agora
E aí a gente volta rapidinho, tá? Então, um corte rápido aqui e a gente volta já. Então, voltando aqui, eu já representei aqui o diagrama de aumento fletor e o torsor para o carregamento real e também o fletor e o torsor para o carregamento X1, ambos aplicados no SP. A grelha é uma vez hiperestática, então a nossa equação de compatibilidade vai ser o delta 0 mais delta 1x1 igual a zero. Como é modelo de grelha, né, os deslocamentos vão ser dados aqui pela combinação dos momentos fletores e dos momentos torsores. E dessa vez, como a gente tem também o apoio elástico, então a gente vai ter a parcela aqui também de contribuição do apoio elástico. No caso aqui, R vezes R dividido por K. Então, começando aqui pelo delta 0, eu tenho que o delta 0 vai ser a integral, né, de M1, M0 dividido por aí, mais a integral de T1, T0 dividido por GJ, mais, no caso aqui, as minhas reações do apoio elástico, posso escrever também como R1 vezes R0 dividido pelo K. Começando aqui pela integral dos momentos fletores, o fletor do M1 com M0, deixa eu colocar o nome das barras também, A, B, C, D. Em relação aqui à barra B, eu vou ter triângulo com triângulo, né? Primeira combinação. E aí, triângulo com triângulo, eu tenho que é 1/3 MAMB vezes L. Então, esse aqui vai ficar igual a 1/3 MA menos 10. MB vai ser igual a 2. O L dessa barra era igual a 4. Isso aqui dividido pelo EI. Foi dito no enunciado que o valor do EI era igual a 2 vezes 10 elevado a 4. Então, já vou colocar aqui. Aí eu tenho, ainda nessa barra, tem esse triângulo com essa parábola, igual a 10. Triângulo com parábola também é 1/3 MAMB vezes L. Então aqui mais 1/3 de 2 vezes 10 vezes o L, que é 4, dividido pelo EI, que é 2 vezes 10 elevado a 4. Essa barra aqui foi nula, né? Essa de cá eu tenho basicamente a mesma coisa da anterior. Também vai ser triângulo com triângulo novamente, então mais 1/3 de menos 2 vezes 10 vezes 2, dividido por 2 vezes 10 elevado a 4. Aí mais, novamente, triângulo com a parábola 1/3, menos 2 vezes 2,5 vezes 2, dividido por 2 vezes 10 elevado a 4. Então, foi aqui a integral dos momentos fletores. Em relação ao torsor, essa barra aqui AB foi nula, CD também foi nulo nos dois, só sobra essa de cá, né? No caso aqui a barra BC. Então aqui eu vou ter mais retângulo com retângulo. 1/2 MAMB vezes L. Então 1/2 vezes 10 vezes menos 2. O comprimento dessa barra aqui era igual a 5, dividido pela rigidez da torção GJ, que foi dito no enunciado que era igual a 1,5 vezes 10 elevado a 4. Daí eu tenho também aqui a parcela, né, do apoio elástico, só que nesse caso a gente eliminou o apoio elástico, né, no sistema principal. Eu representei aqui o que sobrou, né, uma vez que a gente eliminou o apoio elástico. Aqui não teve nada no real. Aliás, isso aqui não era nem para estar aqui, né? Agora que eu me toquei. Isso aqui está desenhado no lugar errado, viu? Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Deveria estar aqui. Para simbolizar, né? No real, essa reação aqui não existiu, né? Não teve nada aplicado nessa direção. E no virtual teve lá uma força unitária que a gente aplicou. Daí, só para ilustrar, aqui eu vou colocar mais 0 vezes 1 dividido pelo K. O K, nesse caso, né? Não vai importar, porque esse termo aqui vai ser nulo. Mas daqui a gente encontra, calculando esses valores aqui, confiram aí, né? Que o delta 0 vai ser igual a menos 7,5 vezes 10 elevado a menos 3. Como se trata de um deslocamento vertical, então isso aqui seria menos 7,5 vezes 10 a menos 3 metros. Então isso aqui é o delta 0. Vamos ver aqui agora o delta 1. Delta 1 vai ser agora a integral de M1 com M1, dividido pelo EI.
mais a integral de T1 dividido pelo GJ, mais R1 vezes R1 dividido pelo K. Então, a integral de M1 com M1 vai ser esse com ele mesmo, né? Então, aqui eu tenho um triângulo com triângulo, um terço, MA, no caso 2, vezes MB, que também é 2, vezes o L, que é 4, dividido pelo EI, que é 2 vezes 10 elevado a 4. Aí eu tenho aqui mais, novamente, triângulo com triângulo, então um terço, menos 2 vezes o L, que é 2, dividido pelo EI, que é 2 vezes 10 elevado a 4. Essa barra aqui foi nula, então não tenho o que fazer. Aí vamos para o tossor agora. 0, né? 0. Aqui eu tenho retângulo com retângulo, então mais menos 2 vezes o L, que é 5, dividido pela radiz de torção, que foi dito que era 1,5 vezes 10 elevado a 4. Aí aqui eu tenho R vezes R dividido pelo K. Não é bem uma reação, porque a gente eliminou o apoio, né? Mas sobrou uma força aqui que está aplicada na direção do apoio. Então, nesses casos, quando a gente escolhe por eliminar o apoio, fica lá a força unitária multiplicada por ela mesma, né? Então, aqui eu tenho 1 vezes 1 dividido pelo K. O K que foi dito no enunciado que era 5 vezes 10 elevado a 3, então 5 vezes 10 elevado a 3. Calculando aqui o valor do delta 1, perdão, a gente encontra que o delta 1 vai ser igual a 1,93 vezes 10 elevado a menos 3. No caso também seria metro, mas aí para ficar mais coerente, e já que a carga que a gente aplicou aqui foi um carregamento unitário, seria equivalente a ele dizer que é 1,9310 a menos 3 metros para cada quilonewton que estivesse sendo aplicado. Eu usei mais do que eu precisava, eu vou resolver a equação de compatibilidade nesse pedacinho aqui. Então eu tenho aqui delta menos 7,5 vezes 10 elevado a menos 3 mais delta 1, então mais 1,933 vezes 10 elevado a menos 3, x1 igual a 0. Posso eliminar os 2 10 a menos 3 aqui, né? E aí o nosso x1 vai ficar igual a 3,88. Lá no começo, deixa eu pegar aqui nossa primeira folha. Lá no começo foi escolhido o sistema principal, eliminar o apoio elástico. Foi o que a gente chamou aqui, né, de VC. Então, uma vez que a gente encontrou agora o x1 igual a 3,88, significa dizer que a gente acaba de encontrar o VC, né? Então, o VC vai ser igual a 3,88 kilonewtons. Então, temos aqui a nossa primeira reação. VC igual a 3,88. Uma vez que já temos a primeira reação, a gente pode calcular agora as demais e finalizar a questão calculando os diagramas de forças internas finais, né? Eu também já tenho uma folhinha aqui separada para fazer isso. Então, reações e diagramas. Aí voltamos aqui à estrutura original. A diferença do começo é que a gente já sabe que essa reação aqui, VC, ela é igual agora a 3,88 kilonewtons. Então, vamos lá calcular as reações e traçar os diagramas, né? Aqui a gente tem o ponto A, ponto B, C e D, reação vertical VA, reação vertical VB, reação vertical VD. Eu vou novamente usar os mesmos eixos que eu usei aí ao longo da solução, né? Eu chamei esse daqui de X, esse daqui foi o meu eixo Y. Então, mais uma vez, eu posso começar aqui pelo somatório de momentos em Y igual a 0, daí o somatório de momentos em Y igual a 0. Eu vou ter aqui mais 5 vezes 2 vezes 5, mais 5 vezes 2 vezes 5, tenho menos VC vezes 5, tenho também menos VD vezes 5. Já sabemos aí que o VC é igual a 3,88, então daqui a gente encontra agora que o VD, o valor final já, né, vai ser igual a 6,12 kilonewtons. Do somatório de momentos em x igual a 0, somatório em x igual a 0, a gente tem agora VD vezes 2, sendo que a gente já sabe o valor dele, né?
VD vezes 2 menos 5 vezes 2 vezes 1, que seria essa carga distribuída aqui, mais VA vezes 4 e menos 5 vezes 4 vezes 2. Tudo isso daqui igual a zero. Como a gente encontrou que o VD é igual a 6,12, aqui a gente já consegue encontrar o valor do VA, que vai ser igual a 9,44 kN. E por fim, somatório de forças verticais igual a zero. A gente tem aqui de somatório de forças verticais igual a zero VA mais VB mais VC mais VD menos 5 vezes 4 menos 5 vezes 2 igual a zero. Temos o A, o C e o D, falta só o B, né? Então, o VB vai ser igual a 10,56 kN. Então, a primeira coisa está feita, né? Calcular as reações de apoio. Vamos lá pela ordem. VA 9,44, VB 10,56, VC 3,88 e o VD 6,12. Temos as reações, a gente pode traçar os diagramas, né? Então, eu vou fazer dois aqui, depois eu pego outra folha para fazer o último. Então, começando aqui pelo diagrama de esforço cortante. Aqui é o elástico, né? Diagrama de esforço cortante. Ao longo da solução, eu disse que as barras CD e AB eu estava olhando assim. Então, para traçar aqui o diagrama de esforço cortante, eu vou seguir o mesmo critério aqui. Então, a barra B, eu vou começar pelo ponto A. Só que como eu estou olhando assim, significa dizer que eu estou olhando para a direita, né? Daí, quando eu estou olhando para a direita, a carga para cima da cortante negativa. Então, daqui eu vou sair com o valor de menos VA. VA foi 9,44, então aqui eu tenho menos 9,44. A unidade está aqui, kilonewtons. Saio do ponto A para o ponto B, aí eu tenho menos 9,44. Apareceu aqui a carga distribuída, né? Tá para baixo fica positivo, porque eu estou olhando para a direita. Então, menos 9,44 mais 20, eu vou aí para 10,56. É isso, né? 10,56. Eu já tenho o cortante desse pedaço aqui. Em relação aqui à barra BC, vou dizer que eu estou olhando para a esquerda. Aí quando eu estou olhando para a esquerda, eu já vou sair aqui com o valor do VA. VA que foi 9,44, menos 5 vezes 4, e mais o VB, que foi 10,56, então zero, né? Como eu não tenho nenhum carregamento aplicado nessa barra, então significa dizer que o cortante aqui é nulo. E por fim aqui a barra CD, eu vou começar pelo ponto D de novo. Melhor, né? Olhando para a direita novamente. Aí aqui eu tenho cortante no ponto D, eu vou de 0 para menos VD, que foi 6,12, então 0 menos 6,12. Aí aparece aqui a carga distribuída, então menos 6,12 mais 5 vezes 2. Então eu vou a 3,88. Então está aqui o nosso diagrama de esforço cortante. Onde o cortante no momento é máximo, né? Então, quando a gente for traçar o diagrama de aumento fletor, eu preciso saber esses pontos aqui, que vão ser os valores de momento máximo. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto E. Vou chamar esse ponto aqui de ponto F. Esse aqui provavelmente eu vou escolher olhar para cá, né? Então, essa distância aqui é dada por 9,44 dividido pela carga distribuída, que é 5. Então, isso aqui é igual a 1,89 metros, essa distância. E essa aqui vai ser 6,12 dividido aí por 5 também, né? 1,22 metros. Então tá aqui o diagrama de esforço cortante. Deixa eu fazer aqui o diagrama de aumento torsor também aqui. Torsor é mais fácil, né?
No diagrama de aumento torsor, eu tenho a barra CD. Se eu olhar pelo lado de D, não tem ninguém torcendo, então isso aqui vai ser zero. A barra AB, se eu olhar pelo lado de A, também não tem ninguém torcendo, então essa barra aqui também vai ser igual a zero. E aí só sobra agora a barra BC. A barra BC, se eu tomar aqui pelo lado de C, eu vou ter VD vezes 2. Então, 6,12 vezes 2, positivo, né? Menos 5 vezes 2 vezes 1, 2,24, positivo. Então, o torsor nessa barra aqui é mais 2,24. Então, tá aqui também o diagrama de momento torsor. E aí, para finalizar agora, o diagrama de momento fletor, né? Então, diagrama de momento fletor. Bora lá. Trazer a folha um pouco mais aqui para o lado. Momento fletor, eu tenho que A vai ser igual a zero, D também vai ser igual a zero. Em relação... Ao longo da solução, eu marquei dois pontos aqui, né? Que eu chamei de B1 e B2, e aqui eu chamei de C1 e C2. A mesma coisa. Eu tenho que B2 vai ser igual a zero novamente, né? Pelos mesmos motivos de antes. C1 também vai ser igual a zero. Então, essa barra aqui eu já sei que o fletor vai ser nulo. Agora, bora lá, né? Nessa barra aqui apareceu esse ponto E. Então, para calcular aqui o momento no ponto E, acho que pode ser assim a folha, né? Momento em E, se eu calcular pela direita, eu vejo aqui VA vezes 1,89 e vejo lá também a carga distribuída, então menos 5 vezes 1,89 vezes a metade de 1,89, né? Calculando isso daí, eu encontro que o momento no ponto E vai ser igual a 8,91 kN. Pronto, temos aqui o momento em E. Momento em B1, calculando também olhando aí para a direita, eu tenho que o momento em B1 vai ser igual a VA vezes 4, menos 5 vezes 4 vezes 2. Relembrando o valor do VA, que foi 9,44, eu tenho que o momento em B1 vai ser igual a menos 2,24 kN. Deixa eu fazer logo o desenho aqui dessa barra. Aqui eu tenho menos 2,24. Aliás, aqui é o diagrama de momento fletor em kN, né? Aqui eu tenho menos 2,24, o ponto E, que está mais ou menos por aqui. O valor do momento foi 8,91. Então, nessa barra aqui, meu diagrama é alguma coisa parecida com isso, né? Nessa outra barra de cá, a gente tem um ponto aqui que eu chamei de ponto F, né? Então, vamos calcular esse momento em F. Momento em F, olhando também para a direita, eu tenho que vai ser igual a VD vezes 1,22, aí menos 5 vezes 1,22 vezes a metade de 1,22. Calculando isso daqui, eu encontro que o momento em F vai ser igual a 3,75 kN. Relembrando aí o valor do VD, que foi igual a 6,12, né? Então, momento em F e momento em C2 vai ser igual a VD vezes 2 menos 5 vezes 2 vezes 1. Então, o momento C2 vai ficar igual a 2,24 kN. Então, aqui eu tenho C2, 2,24 e tenho o momento em F, 3,75. O F está mais ou menos por aqui. O 3,75.
Então tá aqui, né? Calcular as reações de apoio e traçar os diagramas. Estão aqui as reações. Está aqui o diagrama de cortante. Está aqui o diagrama de torsor. E está aqui o diagrama de momento fletor. Beleza?